Bom Dia Amazônia agora volta a falar sobre a Lei 209 de 2015, que regulamenta a inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. Ela foi aprovada com modificações pela Assembleia Legislativa do Estado e entrou em vigor no último dia 25 de maio. Inclusive, você viu ontem, aqui no Bom Dia, que a Defensoria Pública questiona a retirada do parágrafo que obrigava os cartórios a enviarem carta com aviso de recebimento para os devedores inseridos nos cadastros de SPC e também da Serasa. Agora, já o comércio tem uma visão diferente. É por isso que a gente recebe hoje aqui no Bom Dia Amazônia o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag. Ralph, obrigado por ter vindo. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Qual é a visão dos lojistas sobre isso? Primeiro, é uma lei 339, que realmente foi promulgada no dia 25 de maio, aonde nós tivemos um cuidado muito grande a nível Brasil. Foi um trabalho orquestrado que teve pelos cartórios no Brasil inteiro, não foi em Manaus, aonde no Congresso Nacional nós conseguimos que tivesse o veto dela, aonde foi já para o Senado uma outra lei também, e os estados que por um acaso passaram pelo menos o período de 30 dias com a lei funcionando, tiveram uma perca violenta de número de funcionários, tiveram uma perca muito grande de venda, por isso que foram demitidos funcionários, e tiveram também uma queda na arrecadação violenta. Por quê? Porque a partir daquele momento, o empresário, o banco, não passou mais a dar crédito. Quando o defensor colocou aquele posicionamento, ele tem que entender que existe um fato. Tudo tinha que ser canalizado ao cartório. Eu vou dar um exemplo para você do qual é o custo que tem um cartório. Quando você deve numa loja R$100 e você não pode mais, a princípio, mandar para um banco de dados fazendo a sua negativação, porque você tem que mandar via R, e quando você manda via R, você tem que negativar ele levando para o cartório. Via AR é? A R é exatamente quando você manda para o correio e o correio tem que fazer você assinar o documento que você está recebendo. Como a carta registrada, para quem tem casa identificar como é que funciona. Só que existe um fato. Se eu não encontro você, você nunca vai ser negativada. Se você, por um acaso, assinar como aconteceu em Mato Grosso do Sul, você assinava qualquer coisa, a loja dizia ok. Quando a loja ia cobrar você, ela dizia: essa assinatura não é minha, faz perícia. Por quê? Porque a pessoa do correio que está lá dentro, que está entregando a carta, ele não tem um comparativo da sua assinatura. Então você dá o garrancho que for, volta, olha, ele assinou, tem um correio. Com isso, as ações de danos morais cresceram violentamente. O comércio resolveu fazer o seguinte: nós não vamos mais dar crédito. O parcelamento não vou fazer mais, porque eu não tenho mais a segurança de poder fazer a cobrança. Junto com isso, todo o complexo de cobrança vai para o cartório. Quem estaria ganhando de tudo isso seriam os cartórios. A partir daí, você tem um custo cartorial. Primeiro, o cartório vai te cobrar a entrada à inclusão, vai cobrar a exclusão, vai cobrar custo cartorial, vai cobrar a R. E quando você for, por um acaso, vamos lá, uma dívida em qualquer loja de Manaus de R$100, você vai pagar, você que está devendo é que vai pagar essa conta. Você está devendo R$100 e você vai pagar mais R$89 de dívida cartoriais. Isso não é justo para quem já está devendo. No sentido de hoje, onde foi ajustado, o deputado Luiz Castro, que fez a matéria, viu o erro que estava acontecendo, viu que tem uma ADIM do governo, do Banco Central. O Banco Central ficou apavorado no Brasil inteiro, vendo que as vendas iam cair, o crédito ia acabar. Os bancos passaram a dizer: não dou mais crédito, que eu não tenho mais como receber. Então, o Banco Central entrou com uma ADIM, a Febraban, todos os bancos entraram com uma ADIM, o SPC entrou com uma ADIM, a Associação Comercial entrou com uma ADIM, todos os órgãos que trabalham com o comércio entraram com a ADIM, mostrando o prejuízo violento que ele ia fazer dentro do comércio no Brasil inteiro. Mas qual seria a proposta, então, por exemplo, da Câmara dos Dirigentes Lojistas para tentar sanar? A proposta foi exatamente o que foi feito, vendo o erro que estava acontecendo, a mudança do parágrafo 1, inciso 1, aonde mostrando o seguinte:
Hoje já tem a defesa do consumidor, que você tem que receber a comunicação que você está. Porém, a manutenção do endereço que você está, que nós vamos mandar para você, é aquela que você colocou na loja. Se por um acaso você mudou de endereço, se por um acaso você não está mais naquele endereço, a responsabilidade é sua de vir até a loja, dizer o seu novo endereço e ser comunicado que naquele endereço está chegando via o correio, que é um órgão oficial, entregando. Agora imagina um correio no interior. Não vai receber nunca. Todos os lojistas do interior disseram não vendo mais a crédito. Como é que eu vou receber? Agora, tudo isso quem paga a conta é você que vai pagar o à vista. Porque se a minha inadimplência cresce, eu tenho que colocar em algum local. Eu vou colocar onde? No à vista. Eu vou colocar quem está pagando em dinheiro. Eu vou colocar porque eu não tenho condições de estar perdendo o volume que é. Vou lhe dar um exemplo. Em Mato Grosso do Sul, em um teste dentro dos 30 dias, de cada 100 pessoas inadimplentes, 3 eram encontradas. 3. O comércio deu um pulo e disse, puxa, eu tenho que passar a conta para alguém. Até porque a gente sabe que é muito difícil as pessoas manterem seus cadastros atualizados. A gente fala disso no Cine, que é algo de extremo interesse para quem está querendo, por exemplo, voltar ao mercado de trabalho, quanto mais numa situação de cadastros em loja, né? Então essa foi a preocupação muito grande. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com a empregabilidade. Essas lojas todas, nós recebemos das 10 maiores arrecadadoras do estado do Amazonas, de lojas, as 10 fizeram uma reunião de emergência dentro da CDL, dizendo nós estamos parando de dar crédito. E nós, pelo volume de venda que nós vamos cair, pelo volume de crédito que nós damos, nós temos que demitir pelo menos 30% dos funcionários. Fica difícil de você dizer que só quem vai ganhar é o cartório, ninguém ganha mais, que as lojas vão ter que demitir e que nós vamos perder o volume de venda que nesse momento nós estamos fazendo qualquer coisa para poder vender. Tudo isso em detrimento simplesmente do cartório, porque existe uma legislação muito forte, muito rígida, junto ao Código de Defesa do Consumidor. Tem 2 PROCONs na cidade, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, que são atuantes em relação a isso. E quando você, por um acaso, não chegou à correspondência, que, olha, não chegou na minha casa, acione o PROCON, é um direito seu. Aí é o estabelecimento, o SPC, ou Serasa, ou qualquer um deles, que tem que mostrar que deixou o comprovante na sua casa e que alguém pegou, rasgou, ou que o seu endereço que você deixou na loja, você deixou errado. Aí sim, acione. Tem muitos pedidos na justiça, na pequena justiça, dizendo o seguinte, as pessoas que se sentem desse jeito têm danos morais. Agora, o que nós não podemos deixar é parar o crédito. Imagina, você estava falando que, puxa, eu vou comprar minha geladeira, queimou minha geladeira. Quem é que tem condições de tirar R$1.000 do bolso, R$2.000 do bolso, o valor que for, e pagar à vista? Porque o crédito ia realmente acabar. Tomamos um susto, inclusive, das concessionárias de veículos. Tomamos um susto das concessionárias de moto, porque nós estamos com um problema muito sério no nosso distrito. O volume de venda de moto caiu porque o crédito parou. Qual é o crédito que parou? Simplesmente, quando você vai puxar a ficha, de cada 10 fichas que eram processadas, hoje 3 passam pelo sistema da filtragem. Por quê? Porque nós temos exatamente botando um crédito reduzido para que a inadimplência não aumente e o preço do produto não aumente. Mas já se consegue observar em que momento vai se chegar a um consenso ou ainda pelo que você está acompanhando das informações está difícil? O consenso foi visto de pronto pelo governo. O governo viu que ele ia ter uma queda de arrecadação muito grande. O SPC e todos os órgãos que eu já falei, como nós tivemos uma reunião em Brasília com a FEBRABAN, com o Banco Central, com todos eles nós tivemos uma reunião e verificamos o seguinte, se nós não tomarmos a providência de imediato, nós vamos ter um problema. Levamos ao propulsor da lei, chegamos lá, mostramos para o deputado, mostramos para todos os deputados o resultado que ia acontecer com esse problema e todos eles entenderam o mecanismo e verificaram que se eles não tomassem a providência de fazer a mudança do artigo 1, do parágrafo 1, nós teríamos um problema muito sério de demissão, de queda de arrecadação e de menos faturamento para o Estado de arrecadação de ICMS. Então eu acho que é um transtorno muito grande e que, por um acaso, nós tivemos um ensaio que é Mato Grosso do Sul, como isso estourou em todo o Brasil. Em todo o Brasil foi vetado logo no início. Mas já se tem uma perspectiva de quando isso vai ser? Já foi promulgado
a nova lei, Já tá. fazendo a mudança do próprio Mas produtor. implementado aqui no Amazonas? Não, a implementação já está acontecendo. Nesse novo formato? Nesse novo Comércio hoje já formato, tá dizendo cumprindo. já pelo próprio Luiz Castro, onde eu tenho que dizer, o deputado foi de uma grandeza muito grande, que enxergou o erro que ele estaria acontecendo. Ele é adversário do governo, mas mostrou o prejuízo que o governo ia ter, verificou o prejuízo que ia ter de demissões de pessoas, verificou as lojas com queda de venda, que ia ser muito traumático num momento desse, que está todo mundo comprando a prazo. Ele simplesmente entendeu, fez a mudança, passou em toda a Assembleia Legislativa, a todos os deputados. Eu tenho que dar parabéns à Assembleia de ter pensado grande e ter pensado em relação ao emprego e ao faturamento, porque entenda, o devedor que nós não íamos conseguir atingir, alguém paga a conta, não tem jeito. Então, quem ia pagar a conta são as pessoas que compram à vista. E essas pessoas seriam punidas, imagina, toda a população punida dizendo não pode mais comprar crédito. Ficaria muito difícil, nós não tínhamos como sobreviver numa situação dessa. Então, na prática hoje vai funcionar de que forma? A prática hoje funciona ao status quo antigo, dizendo que você tem que receber o boleto, porque o comunicado, porque isso está na Lei de Defesa do Consumidor, e que você não precisa mais ser inserido aonde, quando você insere no cartório, você fica com o seu nome eterno de como devedor, mesmo você pagando, fica lá o registro. Você tem um custo muito alto. Quem é o devedor vai ter um custo de pelo menos 60% a 70% maior para poder pagar a sua dívida, porque na hora que você é chamado pelo cartório e você vai pessoalmente, olha só, hoje se você está devendo qualquer loja, você chega em qualquer loteria, na própria loja e diz eu queria pagar. Ou manda alguém pagar. Pagou, 24 horas está fora o seu nome. No cartório é pessoal, você tem que ir lá no cartório. Imagine o volume do atendimento que nós já temos no cartório, o volume de pessoas que teriam que estar indo lá. O que não vai mais precisar ser feito. Não, que não hoje vai em precisar. dia fica como era Voltamos ao antes. Estado, Tá. voltamos ao Estado antigo, voltamos a ter a tranquilidade. As empresas que estavam preocupadíssimas voltaram a ter uma tranquilidade, porque a Assembleia, com o próprio Bernardino Lins, como o propulsor da lei, que foi o deputado, ele simplesmente conseguiu enxergar, a Assembleia toda enxergou o mal que ia fazer a nossa cidade e ao nosso Estado. Tá, esclarecendo para você de casa como é que fica então esse processo. Obrigada pela sua Raul. presença Eu que agradeço, hoje. transmitir a todos agora a tranquilidade que a gente pode voltar a comprar o seu fogão, sua geladeira, ou o menor produto que seja, como aconteceu no Dia dos Namorados agora, o parcelamento para ter a tranquilidade a toda a nossa população. Obrigado, hein? Obrigada. Bom dia, Ralf. Bom dia.